Eu passei 100 dias no mod de One Piece pro Terraria, onde eu iniciei a jornada da melhor forma possível com a fruta da luz, a Light. E nesses 100 dias eu tentei variar o maior número possível de frutas, onde eu peguei a do Enel, a do Katakuri, e até uma que eu pensei ser a do Ace, mas não era. Teve PVP com meus amigos. Toma, seu maldito! E basicamente esse mod de One Piece me reacendeu a vontade de jogar Terraria. E eu já tive várias ideias de vídeo aqui nele. Se você tiver alguma ideia também, comenta aí que vai ser muito útil o seu comentário. Deixa o like, por favor, que isso ajuda muito o meu trabalho. Se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, então bora lá começar a jornada. Criando o personagem, eu criei um humano modificado que tinha as melhores vantagens pra mim. E as desvantagens eram, tipo, bem de boa, dava pra aturar. O nome do mundo eu coloquei New World, que é o novo mundo do One Piece. Coloquei mundo médio, Master Mode e bora pro jogo. Iniciando no mundo, a gente começa com uma Starter Bag de fruta. Inclusive, todos os mods usados nesse vídeo vai estar aí na descrição do vídeo. E como tem muita gente que não sabe achar, no finalzinho do vídeo, eu vou deixar um tutorial pra galera nova do Terraria. Abrindo a bag, veio nada mais, nada menos que a Light, velho. A pica-pica no Mi do Kizaru. Que, meus amigos, ela foi perfeita pra iniciar aqui o jogo. Além dela ser uma fruta do Hard Mode, ela é logia. As skills são, tipo, muito forte. E também tem uma skill de locomoção. E como vocês podem ver, as frutas têm maestria. A maestria da minha logia tava 0,03% aqui no começo. E como eu só tenho isso, meu bônus por enquanto é apenas 0% de dano, que não é nada. E o da minha fruta, acumulei 3,4% de maestria. Uma das skills é esse raiozinho de luz que o Kizaru solta pelo dedo. O projétil é bem rápido e também tava sucumbindo as slimes com um hit. Também tem o pilar de luz, que onde você solta ele fica estático no mapa e fica dando DPS, quem passar por cima dele. Essa fruta, ela tem 3 skills. A terceira é essa rajadona de luz, que é disparado a skill mais roubada dela, mas em compensação dela ser tão roubada, a estamina no começo do jogo, ela derrete. Aproveitei pra testar essa skill nesse baú e olha isso, velho, derreteu a estamina. E esse baú, velho, ele funciona como se fosse os mímicos do Terraria, só que esses são os de Devil Fruit do mod de One Piece. E tem vários deles aqui, pra cada ponto do jogo. Esse aqui é o baú de madeira de Devil Fruit, que ele é encontrado bem no começo do jogo. E nele tem chance de dropar frutas como Baribari, Barabara, Noronoro, Sui Sui, Suki Suki, ou se não, dropar apenas um couro, tá ligado? E sim, rapaziada, é só fruta estranha e ruim que tem nesse baú do começo do jogo. Mas depois que a gente derrota o Skeletron, você ganha acesso a dungeon e lá tem baú de metal, que mais pra frente eu vou falar sobre ele. Derrotando esse baú, eu dropei uma Sui Sui no Mi, que é aquela fruta que permite nadar no chão, que o Sr. Pink tem ela, mano, no anime. Meu Deus do céu, que fruta podre. E eu nunca queria trocar minha Light por isso. Mas depois de conseguir essa fruta, eu vim pra esquerda do mapa, onde eu achei essa caverna que basicamente parece, velho, que eu entrei num portal pra Narnia, porque essa caverna, logo no início do spawn, praticamente ligava o mapa inteiro do jogo, quase. Como vocês podem ver, eu entrei nela no bioma de floresta e explorando ela por um tempo, eu consegui sair no bioma da jungle, velho, lá pra frente. Mas explorar ela foi perfeito, porque eu consegui itens muito bons, como a botinha, onde eu conseguia andar em cima da água, a botinha azul. Porque como eu sou usuário de Devil Fruit, eu não conseguia me mover embaixo da água, a movimentação fica bem ruim. Consegui vários cristais de vida também. Logo, nesse outro baú, eu consegui Espelho do Retorno. E essa caverna tinha um trilho que interligava vários biomas, velho. Dentre esses biomas, tinha várias casas com loot, bem pertinho uma das outras. Inclusive, se vocês quiserem a seed, eu vou deixar aí também na descrição do vídeo. E como eu disse que eu sou usuário de fruta e não conseguia me mover embaixo d'água, o que salvava eu quando ia embaixo d'água era a skill de movimentação da Light. Como não tinha grappler por enquanto, ela também ajudava eu a alcançar alguns lugares altos. Era só soltar o botãozinho de movimentação e aí eu virava luz e voava. Então eu fui explorando até chegar no bioma da jungle, onde eu encontrei um tear que tinha nessa casa, outra pulseira de regeneração de vida e algumas barras de minérios. E olha aqui no mapa o que eu falei, rapaziada. Eu comecei aqui e saí basicamente na jungle. Logo em seguida, derrotando esse baú de madeira, não dropou nenhuma Devil Fruit, infelizmente. Então eu peguei o carrinho e fui pro outro lado, onde derrotando alguns mobs, eu consegui dropar esse elmo de cobalto antigo que dava 5 de defesa. Então, já usei, né? Muito bom. Continuando a exploração marota, onde achei vários cristais de vida. E já no começo do jogo, quase atingi a vida máxima, logo na primeira explorada. Fiquei explorando até achar esse baú com uma bota de Hermes, que, velho, útil pra caramba a botinha de Hermes. Depois de pegar ela, eu já tava satisfeito com a nossa primeira exploração. Eu saí basicamente com muita coisa daqui e quase full vida. E como eu voltei e tava de noite, nada melhor do que aproveitar e vir refinar aqui os nossos minérios. E com nossos minérios refinados e também fazendo seda, eu pude fazer aqui minha primeira armadura de pirata. Aproveitando, também fiz machado picareta nova e terminei a nossa primeira noite fazendo fast house para os NPCs já irem começando a aparecer no mundo.
Rapaziada, lembra do PC que eu deixei pra vocês concorrerem por apenas 90 centavos, velho? O vencedor foi o Lucas Gabarra, que comprou 200 bilhetes e ele conseguiu levar o PC com RTX por menos de 200 conto. Inclusive, eu já enviei o PC e já tá até com ele. Um dos caras também que mais comprou bilhetes já recebeu o Pix de recompensa. E agora o próximo item é um PlayStation 5 por R$ 2,99. Então, se você quiser participar, aproveita que os números são limitados. Primeiro link dos comentários. E depois de fazer as Fast House, comecei a cavar aqui perto do spawn pra baixo pra gente ter um Elevator e chegar no Underworld, que é o Nether do Terraria. No meio do caminho, também aproveitei pra dar mais explorada e luteada, onde eu achei também essa casa com a armadura visual do Toad. E bom, aqui tá o melhor exemplo de usuário de fruta ficar capenga debaixo d'água que eu tinha falado. Mas, como eu disse, com a habilidade de locomoção da fruta, eu conseguia me mexer suave. E depois daqui, mais uma vez eu consegui vir parar aqui no bioma da jungle explorando. Que foi onde eu achei esse baú com um A12 e um spawn do olho do Cthulhu. Então já temos o nosso primeiro spawn de boss. Mas aí eu vim seco na ganância pegar esse baú e Terraria sendo Terraria, meus amigos. Depois de voltar pro spawn à força, né? Percebi que alguns NPCs já estavam spawnando. Então eu aproveitei pra usar uma das poções de gravidade que eu achei pra ir nas Ilhas Celestes e pegar os loots delas. Logo na primeira Ilha Celeste que eu fui, eu já consegui achar a Fúria das Estrelas. Então eu já posso me tornar um usuário de Devil Fruit e espadachim ao mesmo tempo. Depois de pegar a Fúria das Estrelas, aproveitei pra voltar e vim enfrentar o primeiro boss, velho, o Slime King. Que jogando o pilar e o raio de luz certinho onde ele pulava, simplesmente derretia o garotão. E bom, Slime King derrotado, e como ele é o primeiro boss, ele não tem loot muito bom. Então, eu já me direcionei pro Carmim. Entrando aqui no Carmim, a minha missão não era vir derrotar o boss, por enquanto. Eu só ia vir destruir o coração do Carmim, pra ele dropar as balas de mosquete e eu deixar aqui no meu inventário. Porque com essa munição no inventário, ia ativar o requisito pro vendedor de armas aparecer no mundo e vir aqui pras Fast House. Depois disso, eu fui invadido com uma invasão Goblin, e apesar de não ter muita estamina pra derreter geral, foi suaveira a passadela. Depois de acabar a invasão, nesse dia de noite eu resolvi enfrentar o Zóio. Então eu decidi testar a minha skill de rajada nele e olha isso. Simplesmente não teve luta, rapaziada. O bicho derreteu. Abrindo a bag do Zóio, ele e os outros bosses dropam esses cartazes de recompensa, que é onde a gente vai pegar o nosso gold do boss. É como se fosse um bounty de recompensa por ter derrotado o boss. Isso aqui é uma mecânica que eu achei bem legal. E com o Zóio derrotado, eu voltei pro Carmim, onde antes de enfrentar o cérebro, primeiro eu dei uma planificada no terreno, né? Pra ter deixado tudo planinho. Também coloquei umas plataformas pra poder me locomover por cima. E depois de dar uma arrumada, hora de duelo. E mais uma vez, com a skill de rajada, eu simplesmente derreti todos os zoinhos dele aqui pequenininho. E na segunda fase dele, bastava soltar a skill do raio no chão aqui no nosso pé, porque aí ele não conseguiria nem encostar em mim com essa luz aqui em volta. E foi easy demais, rapaziada. A Light foi uma mão na roda no começo do jogo. E com o cérebro ou o devorador de mundos derrotado aí, dependendo do mundo que você tiver, vamos ter os itens necessários para poder craftar a nossa próxima armadura de usuário de Devil Fruit, que é bonita e até que é bem forte, rapaziada. Aproveitei também para craftar a picareta de Carmim, e com ela, eu vim finalizar o meu Elevator pra chegar no Underworld, finalmente. E aqui eu precisei ficar um tempo farmando essas Devil Soul aqui, que são essas alminhas vermelhas que dropa no Underworld. Porque com elas eu ia fazer essa Fallen Stun pra fazer a Estamina Cristal, que dava mais 1500 de estamina. Mas com a Estamina Cristal e mais uma pulseira de regeneração de vida, eu transformo ela na pulseira de regeneração de estamina, que é um acessório bem útil de estamina aqui no começo do jogo. Inclusive depois eu tive que vir buscar mais dessas Devil Souls pra fazer outra estamina cristal, logo pra deixar ela separado dessa vez em um slotzinho separado. Com isso eu vim pra jungle, especificamente numa colmeia aqui, pra derrotar a abelha rainha, que derrotando a abelha rainha vai dropar pra gente o Haki Amador e o Gear 2, caso a gente pegue uma Gomu Gomu no futuro. Derrotando ela, só dropei por enquanto o Gear 2. Eu voltei pro spawn e tinha um baú de madeira que, sucumbindo ele, dropou pra gente uma Barabara no Mi. No caso é a fruta do Bug.
E o meu cérebro associou ela com a Mera Mera. Então, na minha cabeça, isso aqui é uma Mera Mera e o design dela só ajudou, velho. Era laranjinha, eu imaginei fogo. Então, pra terminar essa noite, eu só passei fazendo mais fast houses. E no outro dia, no mercador, amanheci comprando esse Money Collector, que colocando ele no slot de dinheiro, basicamente, todo o dinheiro que eu pegar vai direto pro cofrinho. E assim, eu não ia perder nenhum centavo quando eu morresse. Todo o dinheiro que eu pegasse já ia direto pro cofrinho. E eu tô gostando bastante da Light, por enquanto. Ela tem um efeitozinho de logia. E como vocês podem ver aqui, ó, os ataques sem haki atravessam o meu corpo. E eu tô com 100% de maestria da fruta ali. Isso tá me dando 8% de damage, endurance em 4%. E aqui em logia eu tenho quase 50% de maestria. Opa, mano, passando aqui pra divulgar a palavra do bronzismo. Você sabia que eu tenho um canal 2? Se inscreve lá que tá tendo vários vídeos da hora de 100 dias também de Pokémon. Tamo junto e continua o vídeo. Inclusive eu tenho que upar isso aqui, eu tenho que focar em upar isso aqui. Mas eu acho que não vai ser necessário upar isso aqui agora, sabe por quê, rapaziada? Então, eu não sei se eu disse, mas eu tô gravando uns 100 dias exatamente agora desse mod. Rapaziada, pra esse vídeo eu quero derrotar o Skeletron e o Parede de Carne. O Skeletron eu vou derrotar com a Light, que eu já derrotei todos esses outros mobs. Mas pra enfrentar o Parede de Carne, olha o que eu consegui aqui, mano. A Barabara no Mi. E nessa parte do vídeo eu simplesmente confundi a Barabara no Mi com a fruta do Ace, porque, mano, o design confundiu um pouco. E aqui eu também consegui derrotando a Abelha Rainha, o Gear 2 do Luffy, mas eu não tenho a Gomu Gomu, então não vai dar pra usar o Gear 2. Então minha meta é derrotar o Skeletron. Primeira coisa que eu vou fazer é guardar o Devil Fruit Reset e a Barabara. Também vou guardar aqui o Gear 2 do Luffy. Aqui, ó, acabei de achar, ó, você vindo aqui nos drops do Skeletron, vai ter bem aqui... Tem como dropar o chapéu do Luffy, chapéu de palha, um Geppo, olha Geppo, cara, interessante isso aqui, hein? E Haki do armamento, que esse aqui é consumível e vai desbloquear pra gente o Haki. Ele também pode dropar o Haki do Conquistador? Luke Coin. Nossa, mano. Haki do Conquistador no Skeletron, sério, vou ver a chance de... Eu vou ver o drop rate disso aqui agora, velho, pera aí. Rapaziada, eu acabei de ver aqui no site e o Haki do Conquistador tem 1% de chance de drop do Skeletron. Batalha. E bora pro duelo contra o Skeletron. E chegamos aqui com o flyzinho da fruta, cara. Eu me sinto muito no Bloxroids usando o fly dessa fruta. Inclusive, eu vou esperar a minha estamina carregar aqui. Velho, isso aqui pode não ser de primeira, tá? Mas tá tudo bem, mano. Eu tenho um dashzinho. Tá, bora sim, bora pro duelo. Eu tenho que desenvolver uma estratégia. O pilar ou a chuva de luz? Eu acho que eu vou usar a chuva de luz, mano. Eu também não sei se a minha fruta tem alguma desvantagem de noite. Mas... bora pro duelo. Ah! Nossa, pera aí, mano. É difícil controlar isso aqui, tá? Pode não parecer, mas é um pouco difícil controlar o voo. Bora soltar um raiozão, descer. Pera que, mano, tem que ter uma coordenação motora muito boa pra isso aqui, tá? Bora só pegar uma posição daqui, tacar a rajadona pra lá. Consegui destruir uma mão dele, beleza. A minha estamina quase foi pra metade com isso. Vou tacar... Ih, caraca, velho. Apertei o botão errado. Mano, é muito controle de fruta, sério. Bora tacar o raio nele. A mão dele vai passar pelo raio. Pronto, outra mão destruída. Agora a gente vem pra cá. Pra ele tacar as caveirinhas e... Mano, é sério, é dificinho isso aqui, velho. Toma, bora tacar a bolinha. Beleza, bolinha. Pilar pra ele passar pelo pilar. Bolinha. E a mina tá indo pro pau. Agora, pera. Desviar. Bora pegar uma posição aqui, privilegiada. Sobe, derrete ele e sucumba. É isso, minha rapaziada. Inclusive, ó, estamina level up. Pera. Aqui, ó, estamina level up. Sua estamina está no level 14. Cada vez que a gente vai soltando os poderes, tem chance do nosso level de estamina aumentar. Isso aqui é muito bom. E bora abrir os drops aqui do Skeletron pra ver como é que tá isso aqui. Não dropei o Haki, mano. É fisada demais, mas eu dropei, ó, o Bounty. Quando a gente derrota um boss, a gente vai pegar o cartaz de procurado dele, que é o Bounty, como se a gente tivesse pegado a cabeça dele, tá ligado? E a gente simplesmente usa e ganha o Gold. Ganhei 20 de Gold. Esse sistema é muito zica, filho. Mano, já imaginou um servidor de Terraria como se fosse Blox Fruits? Aí, sério mesmo, rapaziada. O que vocês acham dessa ideia? Será que eu faço, mano? Será que seria da hora, velho? Não, sério, comentem aí, ó, o que vocês acham dessa ideia. Um servidor de Terraria como se fosse Blox Fruits. E sucumbe, por favor, amigo. Sucumbe, por favor. Aê, boa. Vem, velho. Hackzinho do armamento, por favor. Veio o Geppo. O Geppo tá bom. E bora usar o Geppo. Ali, os pulinhos no ar. Cê é louco, filho. Mano, muito da hora isso aqui. Sério mesmo, velho. Aê, meu Deus, dropei. Haki do armamento. Deixa eu usar, consumir isso aqui. Aí, ó.
Hakizão em 100, tem um 100 de Haki. E bora usar aqui, rapaziada. Y, nossa, velho, o bagulho desce muito rápido, como assim, velho? Nossa, desce muito rápido o Haki, mano. Bom, rapaziada, eu acabei de ver aqui no site que o Rayleigh, ele vende fragmentos de Haki. Olha, tem Haki Color, da hora. Bom, rapaziada, ele vende esses Hakis, que é o Novice, Amador e Estudante. Cada vez que você vai derrotando mais bosses, ele vai vendendo mais Hakis. E basicamente é pra treinar pra o seu Haki regenerar mais rápido. Aí, como eu derrotei o Olho do Cthulhu, eu posso comprar esse daqui. Aí eu derrotei a Abelha Rainha, eu posso derrotar esse. E esse daqui só pode usar quando eu derrotar o Parede de Carne. Então eu não sei se eu posso ter um platina, velho. Cara, eu tô pobre, mano. Eu vou ter que... Caraca, peraí. Vou ter que farmar matando o boss. Easy de matar, como vocês podem ver. E ficar dropando o dinheiro dele, velho. Dessa vez eu vou usar o Haki. Ah, o Haki acaba muito rápido. Não dá nem pra testar, mano. Que isso. Bizarro, bizarro. Olha isso com o Haki. Ainda dou mais 10% de dano nele. Ó, caraca, dropei um Novice Haki Scroll, cara. Isso aqui eu não sabia do drop, não. Ele vai aumentar a minha quantidade de Haki. Bora usar. Foi pra 600! Ah, mano! Caraca, isso aqui é muito bom, família. Aqui no Rayleigh. E pegar o Novice Haki e o Amador Haki, né? Dá. Beleza. Com isso, eles vão... Ó, só bora ver o quantos que eles vão recarregar, mano. Ó, bora usar aqui. Como eu tô com 600, agora ele tá durando até que um pouquinho mais, né, mano? Porque antes eu tinha só 100, agora eu tenho 600. E olha o tanto que ele tá recarregando. Bem lento, né, mano? Peraí, bora gastar tudo e bora usar esse aqui. Olha agora. Ah, moleque. Já tá carregando bem rápido, hein, mano? Bora gastar ele e bora usar o outro. Olha o tanto que já tá carregando rápido, velho. Agora a gente pode usar Haki, mano. Agora sim, a gente tem um Haki de respeito. Tá, não tá tão de respeito ainda, mas isso aqui vai ficar bom. E bom, rapaziada, agora eu tô aqui na Jungle, porque eu vi que da Abelha Rainha dropa pra gente outro scroll pra aumentar o nosso Haki. Então a gente vai ter que ficar grindando aqui a Abelha Rainha até dropar. Não tem segredo, mano. Tá, bora ver se ela dropou o scroll. É, não dropou o scroll, então a gente vai ter que invocar outra. Ah, isso aqui atravessa a parede. Eu achei que não atravessava, então, mano, só spamar. Não tem segredo. Aqui, ó. Gear 2, que eu já tenho. No caso, eu consegui da primeira vez. E Amador aqui. Bora usar aí. 1200 agora. O próximo scroll de Haki é do Parede de Carne, que é o objetivo desse vídeo. Então, bora pra ele. Bom, antes de enfrentar o Parede de Carne, eu vim enfrentar a Sea Beast, porque com as escamas de Sea Beast, eu podia fazer o set de Sea Beast, que vai fazer o usuário de fruta dar mais dano nos ataques. E é praticamente o melhor setzinho para o usuário de fruta do Pre-Hard Mode. E a gente dropa aqui. E vai... Calma, mano, ele é muito forte. Bora ver se eu consigo derrotar ele, mano. Provavelmente minha estamina vai acabar. Bora guardar um pouquinho. É, não vai dar assim não se eu tiver tomando todos os golpes. Olha, ele é muito rápido, olha isso. Cadê? Bora ver de onde... Ah, tá aqui em cima. Agora tá aqui embaixo. Nossa, ele foi partido no meio, velho. Igual o Devorador de Mundos, cara. Eu acho que eles usaram a mesma engine do Devorador de Mundos pra criar o Sea Beast. Mano, eu tenho que durar mais 10 segundos aqui. Ah, ele sumiu, cara. Será que é porque ficou de noite? Novo? Ah, cara, se eu ficar tomando isso não vai dar, não. Tive o Haki e tô macetando. Bora desviar que ele vai vir daqui. E maceta com o Haki. Já bora se... Ah! Quase, foi quase. Aê, foi, caramba. Eu não sei onde tá o drop dele. Nem sei se ele deixa drop. Aê, tá aqui. Pega o drop. Aê, meu Deus. Sea Beast drop. E onde crafita, a gente faz capacete, bota e não deu pro peitoral, velho. Faltou mais escama. Não. Acabou a mana. Aê, morreu. Agora eu só não sei onde eu vou achar os drop, né, velho. Ali, ó. Caraca, o bicho dropou um ioiôzão. Ioiô de Haki, moleque. Tá pega. Brabo, tá? Faz aqui a Sea Beast Breastplate. Nossa, que aberração, velho. Meu Deus. Meu Deus, o set de Sea Beast. Vou vir aqui no Rayleigh. Vou comprar o Estudante Haki Fragment. Aí a gente usa. E provavelmente o Haki vai estar carregando mais rápido. É, tá carregando bem rápido o Haki. E eu já tava quase esquecendo. Eu vou comer a fruta do Ace pra derrotar o Parede de Carne. Eu já tava quase esquecendo. Bora lá. Sem frutas. E comer a Barabara no Mi. Cara, eu acabei confundindo pelo formato fosse a fruta do Ace, mas a Barabara é a fruta do Bug. É, como vocês viram, aconteceu imprevistos e eu troquei a Light pela Barabara.
E como agora eu tô praticamente com uma fruta inútil, eu vim pra dungeon, porque depois de derrotar o esqueletrão, a gente pode explorar a dungeon sem problemas. E aqui, spawn um baú de Devil Fruit de metal, que já pode vir umas frutas interessantes. Bomo, não. Gura, é interessante. Hana, Horo, talvez. Kilo, não. Kage no Mi do Moriá é bem roubado, pelo que meu amigo falou, e vai aparecer no vídeo mais pra frente. A Mero, talvez. Ope, não sei. E a Yomi parece ser boa. E a minha meta era pegar uma minimamente boa, porque se eu conseguisse derrotar o parede de carne com ela, eu ia conseguir ir pro Hard Mode. E no Hard Mode a gente tem acesso às melhores frutas do jogo. Dropei uma Yomi, que é a do Brook. Não me pareceu muito interessante, então eu continuei procurando e achei uma Muramasa. Derrotei mais baús, mas esse aqui não veio nada de interessante. Esse outro também não veio nada. Esse também nada. Até que dropou a bomb, mas tava nem um pouco a fim de usar a bomb. Continuei derrotando até que veio esse daqui que dropou 1 quilo. Eu também não tava a fim de usar aquilo, mas esse daqui dropou uma Gura do Barba Branca. E eu achei que seria uma fruta, sei lá, velho, fantástica, muito forte. Eu comprei o resetador de frutas e usei ela e vim testar ela, os poderes. O primeiro poder era esse daqui que carregava um socão igual do Barba Branca e soltava. Mas aí soltando a skill, ela ficava estática e paradaça aqui. Aí eu achei, pô, isso aqui não vai dar nenhum dano, velho. A segunda skill é essa que rasga o ar e tá com ventão. E a última skill ofensiva são essas pedras que saem do chão. A skill de movimentação é uma pancada que você carrega e soltando você voa lá no alto. Com isso, eu já tava pronto pra tentar enfrentar parede de carne. Eu só fiz as botas relâmpagos antes e bora. E sério, rapaziada, eu subestimei muito esse ventinho dele. Essa pancada no chão com as pedras também eu achei que ia ser fraco, mas pra derrotar o parede de carne foi muito boa. E vocês vão ver mais pra frente que quando eu consigo a Goro do Anel, eu tava tendo bastante dificuldade pra derrotar o parede de carne, só que aqui foi bem de boa, com a fruta do Barba Branca. Abrindo a bolsa do parede de carne, o que eu tava querendo não veio, que era um emblema de Devil Fruit, mas pelo menos veio um Demon Heart garantido. E vim enfrentar mais um parede de carne pra ver se dropava. E mais uma vez não dropou. Então eu vim pro bioma consagrado do Hard Mode. E aqui no bioma consagrado é aqui que vai spawnar o Gold Devil Fruit Chest, que são esses daqui. Derrotando ele, eu consegui uma Ito no Mi, fruta das cordas do Doflamingo. Então eu vim zoar ela e pensa que bagulho bosta, velho. A do Barba Branca, mesmo não sendo das maiores, tava de 10-0 nela. A primeira skill é essas garras que ela dá, mas pô, a range é mínima. A segunda skill são umas String Bullet, mas pô, velho, também muito ruim. E a skill de movimentação é só um grappling de corda que é bem podre. Então eu voltei pro consagrado, tentei dar uma planificada fazendo meio que uma mob farm aqui, pra eles spawnarem mais, pra eu conseguir farmar mais fruta. Consegui agora o Goro no Mi, voltei pra comer ela e testar pra ver se ela era boa. A primeira skill dela é um Kamehameha de raio, tipo Last Prism mesmo. Mas voando e soltando esse poder, o cara fica muito lento, então é horrível. Não dá pra derrotar nenhum boss quase. A segunda skill é pior ainda, que é um raio que fica locado no chão e dura muito pouco tempo. Então, eu vi que essa fruta seria horrível, então se bora dropar mais fruta. A primeira que veio logo de cara foi outra Goro. Eu fiquei farmando até dropar a fruta da pata. Então eu vi que não ia dropar nenhuma fruta boa por enquanto. Então eu tiltei e vim derrotar o Wyvern pra pegar a alma do voo. E com a alma do voo eu fazer uma asa. Mas pra isso eu precisava primeiro voltar pro Underworld e pegar o minério derretido. E com o minério derretido eu ia poder evoluir minha picareta pra picareta derretida. E assim com ela eu ia poder pegar o primeiro minério do Hard Mode, que era Paládio. Primeiro eu vim abençoar o mundo destruindo os 3 altares e bora pra mineração. E com esses primeiros paládios, eu vim fazer a picareta. E logo após fazer a picareta, eu vim atrás de oricalco, que é o próximo minério. Depois de coletar os oricalco, eu fiz a bigorna de oricalco. E é nela que a gente crafta a asa. E com a nossa nova asa, agora eu tava atrás do emblema de Devil Fruit no parede de carne de novo, como eu não tinha dropado.
E como eu disse lá atrás, olha a dificuldade que tava pra derrotar o parede de carne com essa nova fruta, velho. A do Barba Branca tava simplesmente muito suave. Eu fiquei sucumbindo ele e nada do emblema. Mas dropou o Estudante Haki Scroll, que aumentou meu Haki pra 2000. Até que depois de um tempo eu finalmente dropei a Devil Fruit emblema que me daria 15% de dano de Devil Fruit. Voltando pro spawn, esse cara tava vendendo um chapéu de palha, então eu já comprei pra ficar no drip do Luffy e vim atrás do último minério que era a Adamantina. Depois de pegar todas as adamantinas que eu precisava, eu fiz a fornalha de adamantina. Refinei as adamantinas também aqui, e com elas eu ia fazer somente e exclusivamente o capacete de adamantina, porque ele dava 22 de defesa e ia suprir a baixa defesa aqui do capacete de Sea Beast, já que ele só dava 7, e o crítico do que ele dava é meio que fleuda, sir. Então eu vim pro Chopper comprar algumas poções de pote de estamina, e no vendedor de pote combinado eu comprei vários, como Tank Potion, Battle Potion, e várias poções de efeito, e tomando tudo, bora tentar derrotar o Zóio Mecânico. Com apenas um Yoyo de Haki e a Gorogoro Bosta no Mi. Derrotando ele, dropa pra gente as barras consagradas, que com as Devil Souls a gente consegue fazer aqui o capacete de Hallowed. E logo após fazer o capacete, eu vim enfrentar o Esqueletron. Com ele derrotado, dropei o Tekai, que vai ser importante pra gente juntar esses pergaminhos e fazer o pergaminho máximo lá, o pergaminho bufado, juntando todos. Então, derrotei mais umzinho e logo após sucumbir ele. E logo após de derrotar ele, eu já tava no limite, já não tava aguentando mais essa fruta bostola. Então, eu vim pro consagrado tentar dropar uma fruta boa, até que depois de um tempo, blau, rapaziada, dropei a Gomu, mas eu não tava satisfeito com a Gomu, então eu fiquei até de noite, até conseguir dropar uma Moshi Moshi. Rapaziada, aqui sou eu do futuro de novo, só pra mostrar um pouco da complexidade da Moshi Moshi. Ela tem 3 formas, a primeira é essa daqui, a base form, e as skills dela são essa daqui, ó. Primeiro é uma massa que ela taca no chão e fica grudada no chão, e quem passar vai tomar slow, se pá. A outra é uma pesada que ela dá, e lembrando que se você tiver com haki, então até por haki, ó, a massa que jogava no chão agora é uma metralhadora, e o pezão fica o pezão de haki. Aí tem a segunda forma dela, que é a forma dominada. Aqui, ó, forma dominada. A segunda já vira uma machine gun de massa. E a terceira é essa skill aqui, que é tipo um terra prisma. Quem passar perto vai tomar socão pra caramba. E aí, quando você pega 100% dessa e da outra, você vai liberar a Awakening Form, que é a forma despertada. É muito boa essa fruta, sério, rapaziada. E também a skill da terra prisma fica com essas rosquinhas aqui, que quem passar perto vai tomar pra caramba. Então é isso, rapaziada. Essa aqui é uma das frutas mais complexas, junto com a Gomu Gomu, e eu recomendo muito ela.
ela. Nessa parte do vídeo faltava derrotar o Destroyer, que é o devorador de mundos mecânico. Então eu entrei no mundo do meu amigo Adel, que tava ensinando o meu outro amigo a jogar o mod do One Piece. E consequentemente, a gente ia enfrentar o devorador juntos. Oh, uma dúvida, mano. Por que tem um olho roxo aqui voando no seu mundo? Que isso? É a minha sombra da minha fruta. Ah, aqui, ó. Ó, a minha fruta level 1, eu summono um menino. Aí despertado, eu summono o próprio Gecko Moria. Cadê o Gecko Moria? Ele piscou e sumiu. É a fruta das sombras, cadê? Foi? Não, ele tá sumindo pra mim. Aí tem o level 3 dela, que é o olho. E solta um monte de morcego também. E solta isso aqui também, e solta isso aqui também. E solta isso aqui também, como é que tem que carregar. É o Gecko Moria. Ah, é a fruta do Batman, velho. O cara fica soltando morceguinho, ó. Aí tem o olhão também. O olhão só olha os bagulhos sozinho, mano, ó. Ó o olhão. Nossa, velho, tá roubado isso aqui, hein? Esse olho pra matar o minhocão é easy, né? Sabe o louco também é o que eu posso fazer. Eu troco de lugar com ele, tá ligado? A hora que eu quiser. Pô, isso aí não é o Lau que faz? E esse outro amigo que entrou no servidor tava querendo ser o Lau, com a fruta, espada e todos os acessórios do Lau. Então a gente farmou e deu aqui as paradas pra ele começar a jogar com a gente aqui. Lau, eu tomo um presente pra você, Tô mano. tentando dar zoom. Ah, tem como dar zoom sim, esse jogo é... Ah, Toma! Toma, Lau. Sem aí umas é enrolações. esse boneco aí. Você merece, mano. Toma isso aí e toma suas Nossa, tamanho da espada do Lau. Toma. Tá certo. Oh, Oxi. Eu quero o Lau mesmo. Ele não consegue usar mais nada, só consegue usar isso. Desordem. Lau, mata esse bicho aqui, Lau. Vai lá, mata. Vai lá, sua primeira... Ah, na porrada não, Lau. Não é magia, Lau. Usa a fruta, Calma, Lau. calma. Ah, mano, Lau é muito burro, mano. Calma, filho da... Lau? Esse é o Bilal. Oi. Cadê o esqueleto? Cadê o esqueleto? Toma, seu maldito. Toma, seu maldito. E importante aqui falar que nessa parte que eu tava derrotando o esqueletrão, eu tava tentando despertar a minha fruta aqui. E também enquanto eu ia tentando dropar o Haki do Rei, que é o Haki Conquistador. E foi o que aconteceu aí. Eu consegui despertar a minha fruta. E com ela despertada, eu vim tirar um PVPzão aqui com meu amigo. Que tem a Shadow. Cadê? Tô procurando o cara aqui, mano. O Diego tá fugindo, fala mesmo. Toma, toma, seu maldito. Ah, mas tá invisível, mano. Meus bichos nem te agram, mano. Cadê? Vem aqui, ó, aqui. Olha a chuva! Acho que fruta é essa, é do Luffy? Que ataque aí? É do da Moshi. Cadê tu? Você que tá invisível pra mim agora. Aí é difícil, né? Aí, tô mostrando, hein, Mike? Só assistir, ó. Ó, Vou ter que acertar, mano. Meu bicho não agra. Ah, vai tomando. Bora. E depois dos PVPzão, a gente veio enfrentar o Destroyer mecânico. Importante falar que como tinha 3 players no servidor, ele ficava com 3 vezes mais vida e olha como o bicho tava sucumbindo rápido mesmo assim, velho. Ah, vou ajudar então. Nossa, velho, é isso, mano. Ave Maria. É muito roubada, mochi. Acabou minha estamina, pera aí. Ela roubou. Aí, ó, boa. Você É quer o drop, poção? tá? Não, pode ficar à vontade. Logo após isso, a gente veio tentar derrotar os outros 3 mecânicos juntos. Eita, pega! Agora... Coitado do Lau, o Lau não tá aguentando. Lá, morreu? Lá tem que chegar perto pra dar espadada. O fruto do Lau é muito coitada, mano. Ai, meu Deus, coitado, tá vindo todo coitado mundo não, em viu? mim, socorro. Ih, eu tô sem aqui, né? Só porradão do Thor. A chuva. Não consigo sair daqui, vou morrer, amigos. Ai, vou morrer. Nossa, destruíram uma parte. Humilde. Ah, nada, tô tudo me focando. Vou ficar invisível, tchau. Ai, fica invisível. Preciso curar na nurse. Curei. Quem morreu? É lógico, pô. Ai, acabou minhas potes. No céu aqui. E acabou minhas potes. Vai lá, agra os bichos lá. Obrigado, Lau. Cadê o Chopper? Chopper. Vê umas frutas, vê uns gole aí, Chopper. Toma, só porradão do Thor. Isso aqui é melhor, será? Help? Ô, traz pra minha sala aí. Tô tentando, peraí. Tô esperando aqui. Mano, Pra os bichos tá consulta. teleportando muito, velho. Acho que é o Tá seu vendo bicho. aí, Diogo? Tá vendo aí, Diogo? Tô esperando pra consulta aqui. Pronto. Aí Já ganhamos, boa. E as Matamos todos. bolsinhas jogadas aí, matamos todas. E depois de derrotar um monte de boss, eu voltei pro meu mundo e abri os loots. E aí eu consegui aqui na bag o Adept Haki Scroll, que aumentou o meu Haki. E também comprei o Adept Haki Fragment pro Haki regenerar mais rápido ainda. Com todas essas coisas adquiridas, eu vim pra Jungle, fiz uma arena e vim derrotar a Plantera.
derrotando a Plantera, não dropou loot bom, mas derrotando outra em seguida, dropou uma Emma, que sozinha ela não é boa, mas tá de boa, tem um drop aí já. Mas também dropou outro dos pergaminhos que eu queria pra fazer o pergaminhão. Derrotei outra Plantera, mas nada de drop. E depois disso eu entrei numa brisa máxima. Eu vim no bioma de cogumelo brilhante pra ficar pegando semente. E com essas sementes eu queria fazer o bioma de cogumelo pra poder aparecer aquele NPC trufa no mundo, pra eu poder pegar aquele martelo automático. Porque eu pensei que a próxima armadura seria feita com barra de cogumelita, mas na verdade eu errei, era barra de espectral. E esse NPCzinho aqui salvou porque ele vende fruta da vida, então eu não precisaria ficar procurando lá na jungle um monte de tempo. Só vim aqui, comprei e fiquei full máximo aqui de fruta da vida. Depois disso eu descobri que as barras que eu precisava na verdade era só barra de clorofita. E depois de pegar as clorofitas nessa NPC, a Angela, ela vendia pra mim os ectoplasmas e a gente ia precisar pra transformar as barras de clorofita em barra espectral. E com isso eu vim fazer a minha armadura de Capitão Espectral, que vai fazer a gente dar muito dano sendo usuário de Devil Fruit. Com a armadura completa, usei uma poção pra vir direto no templo. Tampei o ladinho aqui pros lagartos não atrapalhar e bora enfrentar o Golem. Abrindo a loot bag do Golem, eu dei sorte porque veio logo de cara o Overflowing Haki Scroll, que usando ele meu Haki foi pra quase 5k. Também dropou a espada do Shanks, a Griffon, que ajuda muito a complementar o dano com a fruta. E eu vim ficar derrotando o Skeletron de novo, porque tava faltando pra gente completar a nossa jornada. Dropar o Haki do Conquistador, porque, mano, não dá pra gente se tornar o rei dos piratas sem Haki do Conquistador, velho. Tem que ter determinação, cara. Mas eu quase não usei o Haki do Conquistador, porque eu não vi muita utilidade nele. Eu peguei ele mais por esse RPzinho aí do rei dos piratas. E pra completar os pergaminhos pra fazer o Rokugan, os que faltavam eram 2 que dropava desses Dial Chest, que é o Shingan e o Kami-E. Eu consegui o Shingan rapidão aqui nas Ilhas Celestes, mas o próximo demorou um pouquinho, porque, bom, aqui nas Ilhas Celestes você pode pescar usando o Devil Fruit, mas pra isso você precisa ter a vara de pesca que o Usopp vende, e pro Usopp aparecer no seu mundo você tem que ter um binóculos no seu inventário e uma casa vazia pra ele vir morar. E bom, o bom de pescar usando o Devil Fruit aqui é que os baús eles podem também dropar outras Devil Fruit, então você vai pescando e usando as Devil Fruit que dropa. Mas se você também usar uma pote de aumentar o spawn rate dos mobs também funciona, porque você consegue invocar o Dial Chest ou pescando com o Devil Fruit, ou também aumentando o spawn muito, porque eles daí vão spawnar de qualquer jeito aqui no céu, nas Ilhas Celestes. Depois de um tempo, eu consegui meu último pergaminho pra fazer o Rokugan, e eu não sei por que o motivo que eu achei que o Rokugan só era craftável no manipulador antigo depois do cultista lunático, mas não, velho, ele não é craftado no manipulador antigo. Então eu vim derrotar o cultista, mas antes eu passei nessa NPCzinha aqui que eu tinha esquecido e comprei dela o bolo Ultimate, que literalmente dá todos os buffs de estações que são colocados nas arenas. Por exemplo, a estátua de Bastei, lanterna de coração, fogueira e tudo. Então, tomei várias das potes e vim de cultista. E literalmente foi muito fácil derrotar ele, porque eu já tava muito forte e também tava muito tanque com o meu Haki nesse ponto do jogo. Dropei o manipulador antigo e vim no craftar o Rokugan. Eu descobri que pra craftar ele era só ir na oficina do inventor, tá ligado? Então eu vim na oficina do inventor, juntei todos os pergaminhos e temos aqui o Rokugan, cara, e ele é muito bom porque juntando todos os pergaminhos, ele dá um buff muito bom, que é 20% de todos os danos, 20% de move speed, e também vai te dar o Gepo, que é o pulinho no ar e outras paradas. Com isso, eu já vim pro pilar solar, porque solando o pilar solar e pegando os fragmentos do sol que ele dropa. Também precisei transformar minhas barras de platina em barras de gold, porque meu mundo veio barra de platina. E junto com os fragmentos do sol, esses gold,
eu conseguia fazer o Gold Airing, que iria me dar 75% de dano de melee pra minha Griffon do Shanks. E com isso, ela ia ajudar a dar bastante dano no Moonlord e ia me ajudar a derrotar ele. Mas antes, meus amigos, eu precisei passar pelo próprio inferno, porque eu ainda não tinha pego o Haki da Observação que dropava da Plantera. E pra isso, pra pegar o Haki da Observação, eu tive que derrotar muita Plantera, mas muita Plantera mesmo, cara. Foi papo de 32 Planteras que eu derrotei. E com o Haki da Observação, eu ganho mais desvios de ataque, como se fosse no Blox Fruits mesmo, aqueles dodge que dá, tá ligado? Que tem desviada de ataque quando tá ativado. Mas no começo, como tá com pouca maestria, é muito ruim. E drena muito o Haki muito rápido, então precisa treinar isso, tá ligado? E cara, eu derrotei tanta Plantera que eu até fiz uma homenagem aqui na arena, colocando todos os troféus de Plantera do mundo aqui. Bom, depois da Plantera derrotada, eu precisei derrotar o Duke Fishron, porque eu queria a asa do Duke Fishron. Mas obviamente não ia vir de primeiro drop, então foi na quinta tentativa, no quinto Duke Fishron, eu consegui dropar a asa dele. Então agora estamos 100% preparados para enfrentar o Moonlord. Para isso, só bora derrotar aqui os pilares que faltaram. E eu tinha até esquecido como a atmosfera aqui desse pilar é muito boa, cara. Olha essa atmosfera, cara. Eu senti falta do Terra adicionar umas atmosferas assim, tá ligado? E mais coisas, como por exemplo nas invasões, seria bem legal, mano. Com todos os pilares derrotados, tomei várias potes e bora enfrentar o Moonlord. Don't you know what you're starting? You sure we got the clue how that this we go? Don't you know? No more art. And as you look to the horizon, not a cloud, but then stormy with it's cold too cold. Seems like it crept up out of nowhere, all around you is not what you foretold. You never see it coming. Moonlord derrotado, eu não precisei nem usar a Nurse pra ficar me curando de tão roubado que a gente já tá aqui no final do game. Abri a sacola do Moonlord e não veio o que eu queria, que era o drop de 1% dele, que é o próprio One Piece. E bom, derrotei o Moonlord, mas ainda tava faltando dropar o One Piece pra me tornar o rei dos piratas. E também porque ele é um acessório bem roubado e ia ajudar bastante, caso eu quisesse gravar outra coisa, como por exemplo o Calamity. E pra isso, minha rapaziada, esqueçam que eu derrotei 30 Planteras, porque o Moonlord eu derrotei esse pau em 50 vezes e não dropou. Sério, rapaziada, eu derrotei tanto o Moonlord que, mano, se juntar essas vezes que eu derrotei ele aqui nesse mapa, não dá todas que eu derrotei na minha vida, tá ligado? E no meio desses duelos contra o Moonlord, eu fiquei tão forte que já podia ficar parado enquanto minhas massas aqui ficavam solando ele. E pra ficar forte assim, eu fiz alguns itens como o Cachecol do Katakuri, que além de dar 70% de dano de Devil Fruit, ele também adicionava mais 10 dodges ao Haki da Observação, 20% de crítico de fruta e 15 mil de stamina, velho, é bem OPzão ele. E com o minério de Luminita do Moonlord, eu conseguia também transformar o emblema de fruta evoluiu o emblema de fruta, mais 75% e mais 15 mil de stamina. Eu também fiz a espada do Mihawk e esses itens de acessório aqui do lado, que são todos basicamente de endgame, todos basicamente são feitos iguais com essa receita aí. Então, com todos esses itens e 400 trilhões de Moonlords derrotado, eu vim na Angela porque ela vendia o loot pronto desses bosses sem precisar derrotar, ela vendia a loot bag. E depois de abrir, sei lá, umas 200 loot bag, eu consegui finalmente o famoso One Piece. E assim, rapaziada, eu me tornei o rei dos piratas e os 100 dias vai acabando por aqui. Claro, se você tiver gostado desse vídeo, eu peço por favor que você deixe o like e se inscreva no canal, que isso ajuda bastante o meu trabalho. E o próximo vídeo vai ser tipo, tentando zerar o Calamity com esse mod. Talvez não dê certo, né, porque esses itens são bem roubados, mas o Calamity é bem roubado, mais roubado ainda. E se você apoia que eu faça esse vídeo aí tentando zerar no Calamity, bora bater a meta de 10 mil likes. Então
explode o like aí. E claro, eu preciso saber se isso tudo vale a pena. Então se você tiver visto esse vídeo até aqui, comenta aí, Calamity One Piece, pra eu ver quantas pessoas chegaram até o final desse vídeo, que eu vou dar coração em basicamente todo mundo que comentar isso. Então comenta aí. E como eu falei no começo do vídeo, eu falei que ia ter um tutorial de como baixar o mod One Piece pra rapaziada nova no Terraria. Bom, é simples, rapaziada. Se você tiver o Terraria na Steam, você vai conseguir baixar o Tmod Loader. Basta você pesquisar Tmod Loader e você vai conseguir baixar o Tmod Loader. Então, vamos entrar aqui no Tmod Loader. Estamos aqui no Tmod Loader. Aí, se o seu Terraria não for original, você vai ter que pesquisar algum vídeo aí no YouTube de como conseguir o Tmod Loader, porque eu não faço ideia. Então, depois disso, você vem em oficina, baixar mods. E, mano, é só pesquisar aqui One Piece, e é esse mod aqui, ó, One Piece mod por Minion 2187. Aí você vai baixar o mod One Piece e todos os mods usados nesse vídeo vai estar aí na descrição do vídeo. E você baixa todos os que estão aí na descrição e deixa o like e tamo junto. Ah, importante falar, rapaziada, que depois que você baixar os mods, você vem aqui em gerenciar mods e você precisa vir aqui, eles vão estar desativados. Você vem, ativa todos e volta. E aí vai estar tudo ativo.